Josué, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de sermos contados como parte do Teu povo, de estarmos nesta manhã preciosa do dia do Senhor, reunidos, ó Deus, em nome de Jesus, com o privilégio, ó Deus, também de termos a Tua palavra diante de nós, a Tua palavra que nos deu vida, a Tua palavra que, ó Deus, vivifica os nossos ossos, as nossas almas, a Tua palavra que, ó Deus, aumenta-nos o nosso conhecimento de Ti, da Tua vontade para conosco. Ó Deus, palavra que nos anima, que nos enche de esperança, corrigindo os nossos passos. Esse momento, ó Deus, em que ela será exposta, nós queremos Te clamar, ó Deus, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos conduza em todas as coisas. Que Ele nos garanta a fidelidade do instrumento imperfeito que Tu usas, o mensageiro imperfeito, designado para esta manhã. E, ó Deus, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito poderosamente, Ele escreva, ó Deus, a Tua palavra de maneira eterna nos corações das Tuas filhas e dos Teus filhos. Ó Deus, e que estes efeitos eternos, ó Deus, façam com que já nesta manhã a vida deles possa ser ricamente abençoada pelo Senhor. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os cristãos, eles adoram dar nomes bíblicos, nomes de personagens bíblicos aos seus filhos, especialmente aqueles nomes que são carregados de notável força espiritual, beleza ou de histórias de fidelidade ao Senhor. É uma das razões pelas quais eu e Érica demos aos nossos filhos nomes bíblicos: Ana, Sara, Débora e Noa. Se vocês perceberem,
estes nomes são todos do Antigo Testamento. Nós ficamos ocupados na vastidão de nomes do Antigo Testamento. Eu acho que não chegou a dar tempo de ir para o Novo, a não ser com o desejo muito forte que a Érica tinha de que tivéssemos um filho chamado João. Mas alguns aqui têm nomes do Novo Testamento. O presbítero Igor e a Raíssa têm um Pedro, tem um João. Os nossos irmãos, a Pâmela e o João e o Pedro, têm o João Pedro, né? A mistura de dois nomes bíblicos do Novo Testamento. Em breve nós teremos mais crianças aqui com mais nomes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Eu acredito que além do Estevão, que nós temos aqui também do Novo Testamento, do Davi, do Antigo Testamento, nós temos 2 pequenos reis Davis aqui, né? Logo nós teremos por aí Marias, Lídias, Marcos, Mateus, né? E tantos outros nomes bíblicos tão carregados de notória força, fidelidade, nomes marcados por beleza, a beleza da graça do nosso Deus. Agora é interessante, meus irmãos, aqui há uma única mulher nas Escrituras, o nome de uma mulher que não é comum que pais cristãos deem nome a seus filhos, o nome dela. E esta mulher é a que está diante de nós nesta manhã. É interessante porque essa é a única mulher que na Escritura recebe um grande peso dado ao seu nome. Por exemplo, ela é nomeada na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 5. Ela é elogiada de uma maneira contundente nos textos de Hebreus e Tiago, primeiro por sua fé, em Hebreus 11, 31, sendo incluída naquela que é a grande galeria da fé. E depois em Tiago capítulo 2, versículo 25, sendo elogiada também pelas suas obras. Ela teve uma história de conversão incrível. Ela foi salva de uma comunidade totalmente pagã. Foi salva de uma vida completamente imoral, como nós mencionaremos aqui. Mas ela realizou ações das mais corajosas da Bíblia. Ela criou um dos homens mais piedosos da história de Israel, um homem chamado Boaz. E qual o nome desta mulher? Esta mulher aqui do nosso texto é Raabe, aquela cujo nome os pais não se apressam em considerar, que na verdade, muito raramente, entre crentes nós encontraremos crianças, meninas, que recebam o seu nome. Por quê? Porque Raabe era uma prostituta. A Bíblia não esconde a ocupação de Raabe. Ela que é a mulher mais elogiada, possivelmente, de toda a Bíblia, ela está terrivelmente ligada à ocupação que exercia, à maneira imoral com que vivia, quando fora alcançada pela graça do Senhor. E a Bíblia faz questão de não esconder isso. Não faz nenhuma tentativa de encobrir esse fato em relação a Raabe. Em Josué mesmo nós veremos que, além do texto que nós acabamos de ler, o nosso texto de hoje, no capítulo 6, nós teremos mais 2 versículos que recuperam a ênfase na maneira de vida e ocupação de Raabe. Josué apresenta ela novamente no capítulo 6, versículos 17 e 25, como uma prostituta cujo nome era Raabe. Ela, meus irmãos, será também mencionada de maneira enfática no Novo Testamento, desta mesma maneira. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31, o texto diz: pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com os desobedientes,
porque ela deu boas-vindas amigáveis aos espias. Em Tiago, capítulo 2, 25, também, onde é contundentemente elogiada, ela também é apresentada novamente com esse detalhe. É dito que da mesma forma, não foi também a prostituta Raabe justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Meus irmãos, somando a quantidade de vezes que a Bíblia menciona o fato dela ser prostituta, nós temos 5 vezes. E se nós formos fazer consideração, humanamente considerar aqui, uma bastaria, principalmente para descrever esse tipo de condição imoral. É um pouco difícil para nós entendermos estas mensagens, mas a ênfase aqui é obviamente intencional. Nós não temos muitos detalhes sobre a vida desta mulher. Nós sabemos apenas que ela morava em Jericó, perto da muralha da cidade, e que ela era evidentemente bem conhecida de todos os homens da cidade, porque os 2 espias israelitas enviados para verificar Jericó e suas fortificações, eles não tiveram dificuldades de encontrar a casa dela. E o próprio texto diz que o rei de Jericó sabia onde ela morava. Mas há algumas coisas que nós não sabemos, em especial a respeito de Raabe. Por exemplo, por que e como ela se tornou uma prostituta. O seu histórico familiar também não é nos informado aqui. A sua religião, a única coisa que é possível concluir é que ela não fora criada desde a infância para crer em Deus, para saber alguma coisa a respeito do verdadeiro Deus. Também não sabemos se essa mulher estava ansiosa por mudar de vida, por ter uma condição de vida melhor. Isso também não nos é informado. E tudo isso, todo este fato, torna ainda mais surpreendente a sua conversão. A Bíblia, meus irmãos, menciona esta prostituta improvável, uma pagã, uma mulher habitante de um povo pagão, completamente pagão. Ela é incluída não apenas como uma heroína da fé no salão da fé, mas Mateus capítulo 1, versículo 5, a inclui na genealogia, nos nomes dos ascendentes do Senhor Jesus. E a lista dos heróis da fé é uma lista significativa. Nós lá encontramos Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e de repente, Raabe. Depois do seu nome, a lista continua impressionante. Davi, Samuel, os profetas. Ou seja, ao olharmos para essa lista, nós ficamos intrigados porque Raabe, ela está em muito boa companhia com o homem que construiu a arca, Noé, com o pai da fé, Abraão, com aquele que guiou o povo de Deus para fora do Egito, Moisés, com o maior dos reis de Israel, Davi, com os grandes profetas Isaías, Jeremias, Daniel, com todos os profetas do Antigo Testamento. Meus irmãos, como diz um comentarista americano, ele diz que se tivesse um Monte Rushmore israelita, Raabe estaria lá. Vocês se lembram do Monte Rushmore, das imagens que temos nos Estados Unidos? O monte onde nós temos as caras de presidentes americanos de grande destaque. Se tivéssemos um monte com as caras dos grandes nomes de Israel, Raabe estaria lá. E é interessante, meus irmãos, porque isso nos diz muito.
Isso nos instrui grandemente. Nos mostra que às vezes a fé ela pode ser confusa, improvável. E nos ensina que a verdadeira fé raramente ela é tão clara e tão limpa como nós fingimos ser aos domingos pela manhã. Está sempre misturada com imperfeições, com as muitas imperfeições humanas, com as nossas confusões. E se você tem alguma dúvida, olhe no espelho. Olhe no espelho e você verá o quão de fato a fé, ela envolve imperfeições, confusões. Alguns dias da sua vida você tem fé, simplesmente a tem. Em alguns você está tentando ter fé, e às vezes tentando muito. Em alguns outros você simplesmente se sabota, se atrapalha o quanto você pode se atrapalhar. Raabe, meus irmãos, ela estava longe de ser perfeita, como nós estamos longe de sermos perfeitos. E ela, esta mulher cheia de imperfeição moral, ela aparece de uma forma honrosa nas Escrituras. O que nos diz que uma fé confusa é muito melhor do que nenhuma fé. Esta é uma das grandes lições que nós temos aqui. Aqui nós não temos um conto de moralidade, porque Raabe não é uma mulher que age aqui com base em alguma coisa nela, algum mérito de esforço dela. Aqui nós vemos uma mulher imoral que é salva e agora vive uma vida moral, mas que ela não é em si mesma, em sua força, um exemplo para nós. Toda a força do texto é em nos mostrar o quanto a verdadeira fé dispensa perfeição, mérito. Raabe não é aqui a protagonista fundamental, principal da nossa história. O texto não se trata de colocá-la como ela em sua força, em suas capacidades, como grande exemplo para nós. Não é sobre isso o nosso texto. É a história sobre dois espias do povo de Deus e uma mulher indigna e um Deus que conecta estes espias e esta mulher. É a história sobre um contexto de tensão, de conflitos, e de Deus trabalhando tanto os espias quanto esta mulher para que eles possam responder em verdadeira fé. Aqui nós vemos uma mulher e dois homens encontrando a fé. Uma encontrando a fé pela primeira vez, e os outros dois encontrando a fé no exercício dela. No que será, por exemplo, numa comparação com Números 13, uma significativa, uma enorme, uma grande mudança nos tipos de relatórios que os espias de Israel são capazes de dar. Relatórios que serão simplesmente, em seu conteúdo, a declaração de fé desta mulher aqui se convertendo. E eu gostaria de fazer 3 aplicações nesta manhã a respeito dos aspectos desta verdadeira fé. A primeira destas aplicações, meus irmãos, ela vem dos versículos de 2 a 7, onde nós vemos que o encontro da fé, a verdadeira fé, elas se mostrarão através de uma demonstração da fé. A fé é algo que precisa ser demonstrada. Nós vemos que o primeiro conflito que aparece no nosso texto, ele surge na interação entre Raabe e os homens do rei. Os primeiros versículos que nós lemos mostram isso, especialmente de 2 a 7. E é interessante porque esse texto ele tem o que nós chamamos de quiasmo. Essa é uma expressão muito técnica, então eu vou trabalhar um outro termo com vocês. Aqui nós temos uma estrutura de sanduíche. Eu imagino que quase todos vocês já fizeram sanduíche em um momento da vida, ou ainda fazem, porque o sanduíche é um dos nossos alimentos preferidos. As crianças amam sanduíche.
E o que é que nós fazemos com o sanduíche? Nós fazemos camadas. Nós temos uma camada superior e uma superior e uma inferior de pão. Não é isso? E dentro, ou seja, entre as duas camadas de pão, nós colocamos camadas diferentes. Nós colocamos um ovo, um hambúrguer ou um frango empanado, colocamos uma camada de tomate, de salada, fazemos ali algumas camadas ao gosto de cada um. Lá em casa se tornou uma tradição recente fazer uma camada, por exemplo, de geleia de pimenta com os molhos de ketchup ou o molho barbecue e a maionese, que tem que ser ou do Girafas ou a Heinz. A gente tem dificuldade de comer sanduíche com maionese, não seja as duas, porque elas são muito boas. E aqui no nosso texto nós temos essa estrutura de sanduíche. No versículo 3, os homens, eles querem que os espias saiam da cidade e saiam da casa de Raabe. A abordagem, a tensão entre os homens do rei e Raabe é justamente porque eles querem que ela os entregue e para que eles saiam ali da casa dela. Só que o versículo 4 diz que Raabe, ela esconde os espias. Partimos aqui para uma segunda camada. No versículo 4, na segunda parte, nós vemos que Raabe diz aos homens do rei que ela não sabia de onde eles eram. Vejam isso no texto. Ela diz no versículo 4: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E o texto continua dizendo no verso 5 que Raabe, de fato, ela estava aqui escondendo, guardando, negando informações a estes homens. Ela estava mentindo a eles. E então as camadas vão se aproximar de novo da outra camada de pão. E no versículo 6, Raabe esconde os espias no telhado. O texto diz: ela os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. E aí no verso 7 nós voltamos à outra camada de pão e completamos o sanduíche. Ela diz: os homens saem da casa de Raabe. Versículo 7: foram aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. O que nós temos aqui nessa estrutura que faz esse ciclo de camadas, essa estrutura que abre com A, B, C e depois volta C, B, A novamente? Nós temos uma intenção do autor de nos dar uma ênfase. Com esses acontecimentos, meus irmãos, o que o texto quer nos chamar a atenção é que Raabe, ela está arriscando a sua vida. Ela está colocando o seu pescoço em risco aqui, diante dos homens do rei de Jericó. E ela está arriscando a sua vida por homens que ela não conhece, por homens com quem ela não tem qualquer vínculo, por homens que apenas por uma coisa que ela vai declarar depois, ela não teria motivo de se arriscar tanto. Interessante, meus irmãos, que eles disseram 2 vezes que ela os escondeu. Nós ouvimos 2 vezes aqui no texto que ela mentiu. Mentiu, dizendo que não sabia para onde eles estavam indo e quem eles eram. Agora veja bem, muitas pessoas se concentram nestes versículos no fato de ela estar mentindo, como se esse fosse o ponto aqui. Não deveria ser estranho para a gente, não deveria nos incomodar aqui o fato de que uma mulher pagã, que vive na condição completamente imoral em que vive, esteja mentindo. Isso é extremamente, absolutamente natural para Raabe,
querer estabelecer uma grande discussão ética aqui a respeito de uma mulher que está nessa condição tão miserável, tão carecida e tão necessitada de conversão. É isso que muitas vezes nós fazemos, meus irmãos, quando nós estamos diante daqueles que demandam o Evangelho, que carecem do Evangelho. A gente age como se o Evangelho já tivesse produzido neles o que deveria ter produzido ao longo de anos. Nós buscamos pessoas perfeitas para falar de Jesus. Nós buscamos pessoas limpinhas para poder falar do Evangelho. E muito do nosso incômodo com as mentiras de Raabe aqui revelam esta atitude e disposição do nosso coração. Nós procuramos entre os nossos vizinhos aqueles que consideramos os mais limpinhos para poder falar de Jesus. De alguma maneira nós achamos que a graça não basta e que ela deve ser oferecida a quem já tem alguma coisa. Mas o texto não deveria estar nos surpreendendo aqui com a atitude desesperada e mentirosa de Raabe. O ponto é que ela está colocando em risco a sua vida para salvar estes homens. E a pergunta que se aplica ao ponto do autor aqui é: por que ela arriscaria a sua vida para salvá-los? Porque, meus irmãos, esta mulher, ela já tem fé em Deus, no Deus destes homens. Ela crê que cair nas mãos do Senhor é um risco maior do que cair nas mãos do Deus destes homens. Ela temia muito mais, mas muito mais, ao Deus destes dois espias do que a toda a tropa do rei de Jericó, do que o próprio rei de Jericó. Isso é fé. O seu temor do Senhor é maior do que o seu temor dos homens. Isso é fé. Isto é verdadeira fé. E a aplicação aqui, meus irmãos, para nós é de que se nós temos fé, nós precisamos demonstrar a nossa fé. E as Escrituras nos deixam claro, tanto nas coisas da graça de Deus na vida de Raabe aqui, como em toda a Escritura, de que a fé se demonstra em ações. É por isso que o Novo Testamento usa Raabe como um exemplo de fé, porque nela nós encontramos uma fé demonstrada em ações. A fé desta mulher, o temor do Senhor que ela carrega em sua mente e em seu coração, são grandes e verdadeiros o suficiente para que ela seja capaz de colocar em risco a sua vida, por dois homens que ela não conhece, por causa do Deus destes homens. Novo Testamento, em Tiago 2,25, vai nos dizer que é por isso que Raabe é um exemplo de fé para nós. Nós não somos simplesmente chamados a confiar em Jesus. Não, a nossa fé em Jesus, ela deve ser demonstrada em ações. E muitas vezes em ações corajosas, ousadas. Ações de risco. Paulo, ele, em sua exposição do Evangelho, ele diz que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas que nós fomos salvos para boas obras. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, ele diz que nós não fomos salvos para apenas uma confiança abstrata, apenas para ter uma fé abstrata em Jesus, mas para ter uma fé que se demonstra em ações. Em ações que inclusive falam do próprio Senhor em quem nós confiamos. O apóstolo Paulo, ele vai continuar em suas cartas dizendo que fé inclui usar os nossos dons para o benefício do corpo de Cristo, a igreja. Que confiar em Jesus significa fazer o que Ele quer, significa fazer parte da sua igreja, significa na sua igreja se dedicar aos demais irmãos, na edificação dos demais irmãos. Tiago também diz que a fé sem obras é morta.
capítulo 2, versículo 17 da carta de Tiago. E ele usa Raabe como um exemplo de fé que demonstra-se pelas obras, demonstra-se pelas ações. O texto de Hebreus usa Raabe, lá em Hebreus 11:31, como um exemplo de fé que persevera em face da oposição, meus irmãos. E a pergunta que eu faço a vocês esta manhã é: você está disposto a fazer com que a sua fé seja muito mais do que palavras, do que uma declaração abstrata de confiança em Jesus? Você está disposto a defender Jesus de maneira ousada, arriscada? Você está compreendendo que a fé que é exigida de nós, ela se demonstra em ações concretas? Por exemplo, até o fim da sua vida, ou sob o risco da sua vida. Esta é a primeira lição que nós percebemos do encontro com a fé. O encontro da fé nos leva, meus irmãos, a demonstrá-la. E em segundo lugar, os versículos de 8 a 11, falam-nos de uma declaração feita por Raabe. Vejam de novo os versículos comigo. Ele diz: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meus irmãos, como nós acabamos de aprender, o temor de Raabe ao Senhor era maior do que o seu temor pelos homens. Ela tinha uma fé que já se demonstrava em ações, só que agora os versículos de 8 a 11 estão nos trazendo uma ampliação disso, estão trazendo a declaração de sua fé. Nos versículos 4 a 5, ela arriscou o seu pescoço, chegou até a mentir para aqueles homens do rei. Mas agora, nos versículos 9, ela começa a contar o que ela sabia, o que orientava as suas ações. Ela está aqui dando uma declaração do que está no conteúdo da sua confiança em Deus, do porquê ela tanto crê e confia em Deus. E também aqui a sua fé chega sob a forma de um sanduíche. Da mesma forma, nós vemos uma estrutura de quiasmo aqui. Primeira parte, ela começa no verso A dizendo, na primeira fatia do pão, que o Senhor te deu a terra. Depois, na segunda parte do versículo 9, ela diz que o medo caiu sobre nós. E em seguida diz que os habitantes da terra meio que derreteram em sua confiança, em seu ânimo, em seu espírito. Eles estão com as notícias dos feitos de Deus em favor de Israel, eles estão aterrorizados. Eles não estão apenas com medo, mas eles estão derrotados espiritualmente, emocionalmente, eles estão sem nenhum ânimo. No futebol a gente fala de questão anímica, a questão da disposição, do ânimo e da confiança do jogador. E aqui o que nós estamos vendo é um povo animicamente derrotado, sem confiança alguma. E ela continua no verso 10, na primeira parte, dizendo que eles ouviram esses relatos. E os relatos, eles consistem em 2 episódios principais. O primeiro,
como o Senhor secou a água do Mar Vermelho para que pudessem passar a pé, e como o Senhor derrotou Og e o outro rei amorreu. Os amorreus foram derrotados pelos israelitas, segundo o que ela própria ouviu, pela força do Senhor. E então o sanduíche vai se aproximar de novo da outra fatia de pão. Ela volta a dizer: assim que ouvimos, os nossos corações derreteram, os nossos espíritos não podiam mais se elevar, se animar. E então chegamos à segunda fatia de pão, fechando o sanduíche. No verso 11, ela diz: o Senhor é Deus dos céus e da terra. Na primeira fatia do pão, ela diz que o Senhor vos deu a terra. E na outra fatia de pão, fechando o sanduíche, ela diz: o Senhor Deus não apenas deu para vocês, como qualquer Deus, mas Ele deu porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Isso é incrível, meus irmãos. O que nós temos na declaração de fé de Raabe é simplesmente incrível. Ela não apenas está dando o tema para nós do livro de Josué, o tema da terra, e de o Senhor como o Senhor da terra. Aqueles que estão vendo a artezinha que nós criamos para esta série, veem lá, o tema a terra prometida. E nós vimos desde a primeira mensagem que a terra prometida é um tipo de novos céus e nova terra. Ela não apenas está aqui reconhecendo este tema no livro de Josué, mas ela está fazendo muito mais do que isso, tanto na parte em cima, como na parte embaixo do sanduíche. Ela diz: o Senhor é o Senhor Deus dos céus e da terra. Portanto, meus irmãos, o Senhor não tem apenas poder nesta região em particular, para interferir nas coisas dessa região em particular, como muitos dos deuses, entre aspas, do mundo antigo, mas o Deus de Israel é simplesmente o Senhor de tudo. Enquanto os deuses pagãos eram deuses concebidos por eles, criados por suas mãos e sua imaginação, e tão limitados às suas próprias regiões, agora ele está aqui dizendo, na declaração da sua fé, que o Deus de Israel é o Senhor de tudo. E no nível seguinte do sanduíche, ela disse do medo que caiu sobre eles, de seus espíritos abalados. Eles ouviram dos feitos do Senhor. Ela sabia da força do Senhor Deus em favor do seu povo. E o resumo disso é que Raabe sabia que Deus havia salvado o seu povo com uma mão poderosa. É por isso que não apenas o seu povo, a sua gente estava com medo, mas ela, de maneira ainda melhor do que o seu povo, ela temia o Senhor. Ela não apenas tinha medo, mas ela o temia, ela cria nele. E é exatamente isso que o Senhor Deus havia dito em Êxodo 15, versículos 16 e 23, versículo 27, do que aconteceria. O Senhor Deus disse ao povo de Israel que o povo de Canaã se derreteria de medo. Foi isso que aconteceu aqui. E no meio disso tudo, Raabe está encontrando fé, confiança no Deus que a encheu de medo. Ela foi do medo de estar aterrorizada como os seus, para algo maior, para algo melhor. Ela foi do medo e do terror ao temor do Senhor, à compreensão do Senhor, à crença no Senhor. E ela está aqui declarando a sua fé no Deus de Israel.
Está dizendo que Ele é Salvador e Senhor. Por isso, meus irmãos, ela está disposta a arriscar a sua vida para salvar a vida destes espias, porque ela crê no Deus deles. Ela demonstra a sua fé, e não uma fé genérica, mas uma fé que reconhece Deus não apenas como o Senhor sobre o seu povo, mas o Senhor dos céus e da terra. E ela está ciente, e ela crê, e ela confia que este Deus salvará o seu povo. Portanto, nós temos aqui não apenas uma pessoa que demonstra a sua fé, mas uma pessoa que declara com conhecimento, com propriedade a sua fé. Ela sabe quem Deus é. E nós temos uma terceira aplicação a respeito deste encontro de fé de Raabe, sobre a natureza da verdadeira fé. A última aplicação é a dedicação da fé. Os versículos de 12 a 21, eles farão isso, nos mostrarão a dedicação da fé de Raabe. Ela não apenas confessou a sua fé, mas ela deseja se comprometer com este Deus. Ela deseja se comprometer com o seu povo. Ela não apenas declara a fé no Senhor, mas ela quer dedicar a sua vida a Ele. E é esse o terceiro aspecto, a terceira aplicação ou o terceiro movimento da verdadeira fé que nós vemos nos versículos finais. Vejam primeiro os versículos de 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Meus irmãos, esta declaração de Raabe, ela poderia passar batido como simplesmente uma barganha qualquer, um mero acordo. Mas o que nós temos aqui, pela linguagem, pela natureza do que está sendo registrado e dito para nós aqui, é muito mais do que um mero acordo, do que qualquer barganha, do que qualquer negociação em troca de favores. Aqui nós temos a aliança de Raabe. Aqui, meus irmãos, ela quer fazer um pacto de proteção com os espias. E obviamente há uma tensão, porque esses dois primeiros versículos não nos trazem de imediato a resposta deles. E nós não sabemos como eles irão responder. Mas no versículo 14, eles concordam com o pacto. Vejam, então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, a resposta: usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. O que nós temos aqui, o que está acontecendo aqui, não é uma barganha qualquer, mas uma aliança. E uma aliança cuja expressão está totalmente baseada na linguagem da própria aliança de Deus com o seu povo. Em toda esta sessão, em toda a estrutura dos versículos aqui de 12 a 14, o que nós vemos, meus irmãos, é a estrutura baseada na linguagem do pacto, na linguagem da aliança de Deus com o seu povo. Quando Raabe, ela pede aos espias que jurem pelo Senhor, que sejam gentis com ela, misericordiosos, compassivos, ela está nestas expressões usando a linguagem da aliança. A palavra hebraica, como é aqui traduzida para nós, para esta benevolência que ela espera dos espias, é a palavra resed. A mesma para o amor invencível no livro de Oséias, do profeta Oséias, que mostra um amor invencível. Ali presente o amor da aliança.
Esta palavra talvez seja, meus irmãos, a palavra mais importante do Antigo Testamento. E ela significa não apenas benevolência, não apenas aponta para uma misericórdia, um amor misericordioso, mas para uma lealdade à aliança. Em Êxodo 34, por exemplo, nós somos informados de que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, lento em irar-se, abundante em amor e de fidelidades constantes, como diz o versículo 6 de Êxodo 34. A palavra traduzida como amor constante é resede, o amor da aliança, o amor pactual de Deus. E pelas palavras do versículo 14, na resposta dos espias, nós vemos que o mesmo amor constante e a fidelidade com que o Senhor estendeu a Israel, a sua aliança estão agora sendo estendidos a Raabe. A mesma lealdade da aliança demonstrada a eles, eles estão dizendo, será mostrada a ela, a Raabe. Ou seja, ela está segura. Porque, meus irmãos, nós precisamos estar certos de uma coisa: a destruição ela virá para os inimigos de Deus. Deus vai passar o cerol, Ele vai descer a sua fúria, a sua ira sobre seus inimigos, a sua justiça se cumprirá, isso é fato, isso é certo. E é disso que também Raabe está aqui, cheia de medo, não apenas para si, mas para sua mãe, seu pai, seus irmãos. Mas ela está agora recebendo extensivamente a aliança de Deus, e ela está sendo assegurada de que a bondade e o amor constante de Deus virão para aqueles que fazem parte da aliança de Deus, e portanto virão para ela e para os seus familiares. Aqui nós temos Raabe se tornando parte do povo de Deus. É interessante mencionar alguns aspectos da estrutura da aliança que estão presentes aqui nesse texto. Por exemplo, ela pede um sinal. E todas as alianças têm sinais que os acompanham. Ontem eu fiz um casamento e na aliança foi entregue um anel no dedo de cada um dos noivos. As alianças, elas demandam um sinal e por isso ela pede aqui. Veja o versículo 18. O versículo 18 nos dá esse sinal que será dado a Raabe. Se vindo-nos à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. É dada a ela aqui o cordão vermelho, que servirá como sinal dessa aliança. Mas uma aliança também tem condições, meus irmãos. E há 3 condições listadas nos versículos 19 e 20. Eles dizem: qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes disso. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizer jurar. As condições da aliança estão aqui apresentadas. Ninguém deverá sair pela porta, porque se sair, o sangue da sua cabeça cairá. Também ninguém poderá colocar a mão sobre eles, porque senão sobre os espias cairão o sangue dele sobre suas cabeças. E eles não deveriam contar sobre essa aliança a ninguém, senão eles não teriam culpa de nada. Então, meus irmãos, a estrutura da aliança está aqui presente. E segundo as condições dos espias, nós vemos a resposta de Raabe no verso 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela.
Qual o significado desta aliança, meus irmãos? Raabe acaba de estabelecer uma aliança com Israel. Ela será salva da destruição que virá sobre Jericó. Mas é muito mais do que isso. Primeiro é preciso considerar o que ela está deixando aqui. Raabe está basicamente renunciando à sua lealdade a Jericó. Ao aliar-se a Israel, ela está dizendo não a Jericó, renunciando a Jericó. Ela está se tornando uma israelita com esta aliança. E é por isso que ela está listada na genealogia de Jesus. Porque ela passou a fazer parte do povo de Deus. Isso, meus irmãos, é a dedicação da fé. É consagração. É um exemplo de como é a verdadeira fé. A verdadeira fé sempre se manifestará na dedicação a Cristo e à sua igreja. É por isso que eu algumas vezes já disse que não tem como você ser cristão e ser desigrejado. Porque não tem como você ser do povo de Deus e continuar sendo de Jericó. Não tem como você afirmar, dedicar lealdade ao Senhor Deus, à sua aliança, e continuar leal ao paganismo de Jericó. Tem muitas pessoas se enganando com um falso cristianismo, uma falsa fé, onde eles ficam em casa, eles permanecem em seus lugares. Tem alguns que vêm de vez em quando à igreja, mas são leais ao mundo. Isso não é fé. A fé, ela exige de nós dedicação. A verdadeira fé exige lealdade a Cristo e à sua igreja. Nós somos chamados a renunciar a qualquer tipo de lealdade ao mundo e a nos alinharmos, meus irmãos, com a aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. Nós devemos ser dedicados ao nosso novo Senhor. Não mais o mundo, a carne e o diabo são os nossos senhores, mas Cristo, mas Jesus, o Senhor e Salvador, é o nosso novo afeto, novo amor, a nossa nova lealdade. E lealdades e amores inteiros devem ser dados a Jesus. Duas coisas são fundamentais, necessárias para o Evangelho. Nós devemos crer e nós devemos arrepender. Fé e arrependimento. E em certo sentido, essas duas coisas andam juntas. Porque nós começamos com uma espécie de fé arrependida. E depois nós passamos para um arrependimento confiante. E isso vai fazer com que a gente esteja tão presos, tão dedicados, tão destinados a Jesus, que a nossa lealdade a Ele, o nosso amor a Ele, de fato, são inteiros, meus irmãos. Nós devemos crer que Jesus é o Salvador. E somente através de Jesus que nós podemos ser salvos dos nossos pecados. Mas veja bem, isso não é suficiente. Nós devemos abandonar o mundo, Jesus nos exige isso. Nós devemos abandonar a carne e o diabo e nos voltar para Cristo inteiros como nosso Senhor. Isso é arrependimento, isso é verdadeiro arrependimento. Um dos aspectos importantes da verdadeira fé, de encontrar a fé, é que o arrependimento é encontrado junto, é que ele anda junto da fé. Receber Jesus como Salvador significa também recebê-lo como Senhor. Você não pode ficar em Jericó e se chamar cristão. Você tem que se dedicar a Cristo e à sua igreja, para que de fato você dê sinais de que sua fé é verdadeira. E a magnificência do Evangelho, meus irmãos, é justamente que nós éramos todos como Raabe. Éramos todos pecadores, imoralmente sujos. Nós não éramos melhores do que ela. Nós somos salvos pela incrível graça de Deus, e nisto consiste
a magnificência do Evangelho. O fato de que Deus tem executado os seus propósitos com e em seu povo, através de homens e mulheres improváveis, miseráveis e perdidos nas profundezas dos seus pecados, totalmente carecidos, carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Em sua grande misericórdia, o Senhor Deus salvou a prostituta Raabe e fez dela uma mulher temente a Ele. Ele enxugou as sujeiras todas da vergonha desta mulher com a sua incrível graça. E que maravilhosa e doce verdade, que não apenas está para Raabe, mas para cada um de nós. No mundo, meus irmãos, que se opõe a Cristo e a sua igreja, você vai declarar que Jesus é Salvador e você vai se dedicar a Ele, e você vai demonstrar a sua fé a Ele em ações ousadas e arriscadas. É isso que a fé exige de nós. E que nesta manhã Deus o abençoe com a verdadeira fé. Que a sua fé possa crescer, que aquelas lutas diárias em que ora você tem fé, ora tem te faltado fé, ora você tem se atrapalhado na fé, que tudo isso possa ser superado pela graça de Deus e que Ele te dê uma fé crescente. E que Ele te dê estas coisas da verdadeira fé: demonstração, declaração e dedicação da fé no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, porque a Tua palavra, ó Deus, ela nos traz a graça do nosso Cristo. Ó Deus, ela alimenta os nossos corações com fé, com confiança no Senhor Jesus, nos animando, ó Deus, a demonstrar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus através de ações, e ações que podem chegar a ser arriscadas, ousadas por Jesus. Ela nos leva, ó Deus, a declarar, a proclamar, ó Deus, as Tuas perfeições, as Tuas virtudes e as virtudes de Jesus, do nosso Senhor e Salvador. E nos levam, ó Deus, finalmente a uma dedicação da nossa vida inteira, dos nossos afetos, do nosso amor, da nossa lealdade a Jesus. Ó Deus, dá-nos da Tua graça para que a nossa fé aumente, para que vivamos esses aspectos gloriosos da verdadeira fé, que possamos chegar ao ponto de Raabe, de podermos ser elogiados pela nossa fé. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.